Eu converso agora com Antônio Ricciardi, economista do Daicoval. Sempre bem-vindo à nossa programação, Antônio. Que prazer tê-lo por aqui. Boa tarde, Gabriel. Prazer é todo meu. E aí, tarifaço, sem tarifaço, a indústria sofre de quê? E claro, esse problema é estrutural ou é conjuntural para o nosso setor industrial aqui no Brasil? Olha, eu acho que você fez uma ótima introdução. Acho que você já narrou um pouco do que explica um pouco esse desempenho da indústria, né? É lógico, não tem só uma explicação, mas naturalmente as taxas de juros em 15% elas dificultam muito tanto o investimento produtivo na indústria, quanto também o desenvolvimento da indústria a longo prazo ou pensar, né, em investimentos a longo prazo. Então, naturalmente, o ciclo de aperto monetário ele afeta a indústria e quando a gente abre pelo PIB com a agropecuária e os serviços, a indústria é o que tem mais sofrido nesse ciclo de alta. Então, sim, o maior efeito dessa desaceleração, quando a gente pega a indústria, a gente percebe que as grandes categorias, todas as grandes categorias apresentam desaceleração, então não é um ou outro setor que tem puxado, isso leva a crer com mais confiabilidade que é o ciclo de aperto monetário. Agora, naturalmente, o tarifaço também impacta, né? Então você tem, além do ciclo de aperto monetário, né, da desaceleração da indústria via taxa de juros, você também tem o tarifaço que agora é o ingrediente a mais que, naturalmente, ele começou a entrar em vigor em agosto, agora em setembro você tem aí os primeiros efeitos, e agora no quarto trimestre você deve ter os efeitos até intensificados. Então, naturalmente, eu acho que vem de todos esses lados, né? Perfeito. E aí, por exemplo, tem algum setor que está um pouco mais resiliente neste cenário, que tem uma resiliência um pouco mais histórica diante de tantas pressões? Porque taxa de juros acima de 2 dígitos é moda no Brasil, faz muito tempo que a gente tem. Eu estava com alguns levantamentos bem preocupantes com a taxa de juro média dos últimos governos. A única que ficou um pouquinho abaixo dos 2 dígitos foi a do governo Bolsonaro, porque teve uma pandemia e o juro foi lá para casa dos 2%. Mas, em média, juro é 10% no Brasil. Sim, e, bom, acho que no Brasil os produtores já se adaptaram aos juros altos, né? Isso não quer dizer que isso torne eles mais eficientes ou a indústria melhor, mas só que, como você disse, né, na média o juro tem 2 dígitos, então, naturalmente, isso não é uma novidade. Nessa última dinâmica da indústria atualmente, a gente percebe, né? Então, recapitulando, no final do ano passado, a gente estava muito forte na produção de bens de capital e produções de bens duráveis, rodando até 17% na variação do quarto trimestre do ano passado com o quarto trimestre de 2023, muito positivo, estava numa ascendente. Naturalmente, por diversas questões, teve que iniciar o ciclo de aperto monetário, e aí passou a desacelerar principalmente esses setores. Então, quando a gente observa os dados, a gente percebe que tanto os bens de capitais quanto os bens duráveis são os que estão variando com queda mais forte. Agora, né, como eu comentei, né, você tinha bens de capital rodando a 17% no final desse ano, agora está caindo 2% na variação do terceiro trimestre desse ano com o terceiro trimestre do ano passado. Então você sai de variar positivo 17 para variar negativo 2. Então, realmente tem tanto bens duráveis quanto bens de capital mostram essa desaceleração mais acentuada. Agora, como você perguntou, qual que é o mais resiliente? Atualmente, nessa última dinâmica, tem sido os bens intermediários. Uhum. Os bens intermediários são os que têm mostrado maior resiliência, eles compõem boa parte da indústria, têm um peso relativamente forte na indústria, mas todavia, agora, com o dado de setembro, foi a primeira vez que os bens intermediários registraram queda na variação mensal, desde janeiro deste ano. Então, janeiro deste ano tinha registrado uma queda e agora veio de novo. E a gente fez um estudo aqui no Daicoval em que os impactos do tarifaço do Trump eles seriam mais acentuados no setor de bens intermediários. Justamente agora esse que mostrou queda. E justamente o setor que tem estado mais resiliente na indústria. Então, além dos efeitos da política monetária restritiva, você vai ter os impactos do tarifaço no setor mais dinâmico da indústria. Então, naturalmente, já gera um viés de baixa para a indústria e, portanto, um desempenho aquém do esperado só do ciclo monetário.
A gente falou de diversificação de mercados, a indústria não está conseguindo diversificar mercados, pelo menos aqueles que exportavam aos Estados Unidos, porque commodity foi batata, a gente parou de exportar para lá, mas começou a exportar para outros lugares. Carne e café basicamente não sentiram, então até melhor do que antes do tarifaço. A indústria não conseguiu dar esse passo nos 3 meses aí que temos de tarifas? Aí é um pouco difícil da gente conseguir medir exatamente se a indústria está conseguindo ou não, mas só que no exercício que a gente faz, a gente consegue separar já os efeitos líquidos de não conseguir exportar para os Estados Unidos e não conseguir exportar para nenhum outro país. A gente já considera nos nossos modelos que a exportação para os outros países elas seriam suficientes. Você tem bens, né, por exemplo, a aeronave da Embraer ou os itens muito específicos que acabam tendo uma elasticidade muito baixa, né? Os Estados Unidos não consegue ter uma importação tão forte no curto prazo. Então, você demora a ter esses efeitos, só que a longo prazo o efeito é maior. Agora, bens intermediários cuja outros países conseguem produzir, principalmente itens voltados a ferro, aço, que outros países produzem também, aí sim a gente pode dizer que tem um efeito maior, e aí você não consegue substituir, né? Exportar para os Estados Unidos, você não consegue exportar para outros países com a mesma forma que você exporta para os Estados Unidos. Então, naturalmente, esses itens em que não temos uma produção tão particularmente positiva, você acaba tendo efeitos negativos. Então, e os bens intermediários, eles são dominantes nesse setor. Então, dentre a indústria, acho que os bens intermediários você acaba sofrendo mais. Vamos acompanhar nos próximos meses o que acontece com esta indústria brasileira. Antônio Ricciardi, economista do Daicoval, sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Um ótimo dia a você, bom trabalho. Eu que agradeço, Gabriel. Até a próxima. Valeu, até a próxima.